A suspensão do visto do jornalista Larry Rotter é legal, segundo o ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, que hoje está na Suíça. Ele disse também que o jornalista pode recorrer. Em Brasília, o presidente Lula defendeu a expulsão e disse que a punição deve servir de exemplo. A expulsão do jornalista americano Larry Rotter foi assunto logo cedo no Palácio do Planalto. Durante café da manhã com líderes dos partidos que apoiam o governo na Câmara, o presidente Lula defendeu o cancelamento do visto do repórter. E, segundo parlamentares, o presidente teria dito que a medida serve de exemplo para que outros jornalistas não façam o mesmo. A presidente da República está convicto de que acertou na sua medida. O governo, que tinha o apoio até da oposição contra a matéria do jornalista Larry Rotter, virou alvo depois da decisão de cancelar o visto do jornalista. A atitude foi despropositada, intempestiva, inábil e desinteressante ao interesse do Brasil. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a medida é autoritária. Foi antidemocrática e contra a tradição do Brasil. Foi aplicada uma legislação em desuso no país há mais de 30 anos. A Associação dos Correspondentes da Imprensa Estrangeira disse que a atitude do governo fere a liberdade de imprensa e atinge todos os correspondentes internacionais. Como é que os jornalistas estrangeiros agora vão conseguir escrever matérias se sabem que podem ter seus vistos cassados e simplesmente ter a possibilidade de não trabalhar mais e escrever matérias sobre o Brasil? Agora de manhã, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, veio ao Senado participar de uma audiência pública e saiu em defesa do governo. Segundo ele, a decisão de expulsar o jornalista é uma resposta à altura da matéria que, para o ministro, feriu a honra do presidente da República. Trata-se de matéria caluniosa, injuriosa, mentirosa, que ofende o país, que tem, eu não sei se é o objetivo, mas certamente buscou o efeito de atingir uma liderança emergente do presidente Lula e do próprio Brasil. O jornalista americano tem 8 dias para deixar o Brasil, mas o prazo só começa a contar depois que ele for notificado pessoalmente pela Polícia Federal. Como Larry Rotter está fora do país, isso deve demorar alguns dias. E segundo a Advocacia Geral da União, o governo brasileiro ainda estuda a possibilidade de processar o repórter e o jornal The New York Times. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Weiner, que tinha uma audiência marcada com o presidente Lula hoje à tarde, acaba de cancelar o compromisso. Os motivos do cancelamento não foram revelados. Numa nota na edição de hoje, o jornal The New York Times criticou a revogação do visto do jornalista Larry Rotter. A medida do governo brasileiro repercutiu mal na imprensa internacional. A rede britânica BBC deu a notícia com uma foto do presidente Lula bebendo água. Disse que o governo brasileiro pode entrar com uma ação na justiça e afirma, sem identificar fontes, que o repórter americano teria escrito a reportagem enquanto bebia cerveja numa praia do Rio. O jornal inglês The Independent disse que os brasileiros se negam a engolir a reportagem sobre o suposto alcoolismo do presidente. O The Washington Post publicou declaração da presidente da Associação de Correspondentes do Brasil, que disse se tratar de um caso de censura e perseguição. Mas também registrou a reação do senador Arthur Vigílio, do PSDB, segundo o qual quem está bêbada é a política externa dos Estados Unidos. O The Washington Times reproduziu um despacho da agência Associated Press, dizendo que a reportagem sobre Lula foi baseada em antigos rumores, na entrevista com um inimigo político do presidente e em 2 colunistas de jornal. A reportagem, que deu origem à controvérsia, ocupou quase meia página do caderno principal da edição de domingo. Líder brasileiro entorna o copo, uma preocupação nacional, dizia a manchete do The New York Times. A decisão do governo Lula de suspender o visto do jornalista que escreveu o artigo não mereceu o mesmo destaque no New York Times. Hoje o jornal publicou uma nota de apenas 11 centímetros sobre o assunto. Nela, o editor executivo do jornal, Bill Keller, diz que a decisão de suspender o visto do repórter levanta sérias dúvidas sobre o suposto compromisso brasileiro com a liberdade de imprensa e de expressão. O correspondente Larry Rotter faz matérias em toda a América Latina. Na Argentina, o jornalista se tornou polêmico depois da publicação de 2 reportagens. Em julho de 2002, Larry Rotter acusou o ex-presidente Carlos Menem de ter recebido um suborno de $10 milhões de um agente iraniano para encobrir uma suposta ligação com o atentado da sede judaica em Buenos Aires. Meses depois,
Outro artigo dizia que os moradores da Patagônia queriam fundar uma república independente. Não é a primeira vez que a imprensa americana divulga informações sobre o Brasil que geram protestos por aqui. Em Foz do Iguaçu, a rede de televisão CNN está sendo processada por causa de reportagens que, segundo o município, prejudicaram o turismo na região. Terroristas reunidos na Tríplice Fronteira planejam ataques aos Estados Unidos. Em 2001, esta notícia foi divulgada pelo site e pela rede de televisão americana CNN, que também fez reportagens falando da possível existência de grupos terroristas na região de fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. A CNN citou como fontes o Serviço de Inteligência e o governo dos Estados Unidos. As reportagens causaram muita reclamação em Foz do Iguaçu, onde o turismo é uma das principais fontes de renda. A Procuradoria do município entrou na justiça contra a empresa que representa a CNN no Brasil. A liberdade de imprensa, ela tem que ser total, né? Agora, o exercício da imprensa tem que ser com responsabilidade. Então, a pessoa ela deve buscar a fonte das informações para ver se de fato há fundamento. Prejudicaram toda uma comunidade de 3 países com informações que eram mentirosas, que depois as próprias autoridades norte-americanas, secretário de Estado, embaixadora dos Estados Unidos, reconheceram que não havia nada de fundamento naquelas informações. A primeira audiência do processo será daqui a pouco às 2h30 da tarde. A Procuradoria do município quer que Foz do Iguaçu receba uma indenização da CNN, que pode não ser em dinheiro. Uma das opções seria a divulgação de reportagens sobre a cidade pela rede como forma de incentivar o turismo em Foz. A Lei 5.250, que regulamenta a liberdade de pensamento e informação no Brasil, prevê o direito de resposta. Mas a advogada da CNN acha que, nesse caso, o processo deveria correr na Justiça de Atlanta, nos Estados Unidos, onde fica a sede da CNN.